Começamos então mais um Liberdade de Opinião e vamos direto ao Rio de Janeiro falar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia. Olá, Diego, como é que vai? Nós estamos sofisticando, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Ouvintes, bom dia também. Telespectadores da mesma forma. E Diego, bom dia. Ótima sexta-feira. Acho que não esqueci de ninguém, hein? Pacote completo. Bom dia tá dado. Vamos lá então, Sidney. Para o primeiro tema, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou a rede social, foi à internet, para criticar um colega de governo. O alvo da crítica foi o ministro Luiz Eduardo Ramos. Salles chamou o ministro da Secretaria de Governo de banana de pijama, lembra aquele desenho animado? E acusou Ramos de fazer fofoca. A divergência entre os dois envolveria críticas que Salles tem recebido sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Bom, Sidney, nessa postagem eu estou vendo aqui que o ministro Ricardo Salles disse que tem um enorme respeito e apreço pela instituição militar, mas aí, em seguida, atacou o ministro Ramos, né? Diego, só um parênteses também aqui. Olha, excelente trabalho da nossa colega Basília Rodrigues, viu? Eu primeiro li o que ela escreveu, depois hoje de manhã ouvi ela ao vivo também na CNN Rádio, porque ela foi checar a informação para verificar de fato a quem ele estava se referindo. E ele, de fato, o ministro Ricardo Salles, ele confirmou que ele estava se dirigindo a Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria, ministro da Secretaria de Governo. Não é simpático isso, realmente, não caiu bem, é ruim. Isso, por mais que ele tenha o prestígio do presidente da República, não acredito que isso possa ficar meio que por isso mesmo, porque está havendo um curto-circuito. É verdade que o presidente gosta um pouco dessa tensão, né? Sempre ele parece que, de alguma maneira, não é que se divirta, né? Mas ele vê algum ganho político quando internamente existem discordâncias. Mas a este nível é complicado. Tudo isso está sendo exacerbado, essa tensão está sendo aumentada, porque o ministro Salles tem reclamado que não tem recebido recursos suficientes para tocar o que ele tem que tocar na sua pasta e em instituições, inclusive como o IBAMA, que está subordinada a ele. Então, por isso que ele disse, olha, atenção, vocês todos trabalham no IBAMA, voltem para a base, porque nós não temos dinheiro. Isso ele disse na quinta-feira. E o vice-presidente Mourão, que está também atuando nesta área com relação à região amazônica, ele disse, olha, quase como se tivesse sido pego de surpresa. Eu vou conversar com o Salles, vou ver o que é, vou me informar. Então, isso é também muito ruim quando você leva para algo dessa dimensão ao público, sem você discutir internamente. Vamos pegar um exemplo aqui, a senhora vai de entender. Tem um problema na sua família e você descobre por um membro de uma outra pessoa, o vizinho, a vizinha, até outro parente, que alguém tem um problema com você e não tratou com você. E você diz, olha, você convive comigo todo dia, por que não fala comigo ao invés de ficar falando lá pro padeiro, falando na esquina, né, comentando algo sobre a nossa vida? Então, é mais ou menos isso que acontece. Salles está levando para o público e chamar um colega de banana de pijama, Maria Fofoca, chama Maria Fofoca também. Sei lá, se eu fosse o General Ramos, eu não acho legal isso não. Acho que é preferível você conversar de uma maneira altiva, olho no olho, direta, tranquila. Então, está havendo sim essa discordância de relacionamento internamente na área ambiental do governo brasileiro. Antes da gente entrar em detalhes sobre essa questão de recursos, né, a liberação de recursos para a área do meio ambiente, fato é que o presidente Bolsonaro, a princípio pelo menos, pelo que já apuraram os analistas aqui da CNN, Sidney, não vai se meter nessa não, vai deixar os dois ministros se entenderem sozinhos, né? Seria bom, ontem até, eu estou tendo prazer também, Diego, de participar do programa Live, né? E ontem, meio-dia e meia, meio-dia e 35 mais ou menos, fui perguntado sobre isso e eu comentei que exatamente essa matéria que está sendo colocada agora. No passado, historicamente, sempre se deixou o ministro da Casa Civil resolver esses curtos-circuitos internos, melhorar a articulação do governo, aproximar-se do Congresso Nacional, relacionar-se com o judiciário, dar uma azeitada, uma ajeitada, quase alguém dos recursos humanos, né, para fazer funcionar o governo. E não está acontecendo dessa maneira. Eu também acho que o presidente não deve, ele diretamente, tratar de tudo. Mas nesta matéria aí, quando o presidente Bolsonaro deixa algo deste nível para ser tratado, é um pouco complicado, porque nós estamos envolvidos nesse tema com lideranças internacionais de governo, estamos tratando com organismos que atuam em área de meio ambiente, também de governos e instituições do exterior, estamos envolvidos com os humores dos investidores estrangeiros, estamos tratando de povos ribeirinhos, estamos tratando de populações indígenas, estamos tratando de venda de produtos brasileiros do agronegócios em geral para o exterior. Então seria muito bom que o presidente, se não ele próprio, ele achasse
um meio de apaziguar o setor. Neste caso, ele próprio, eu acho que deveria agir. Não agindo, que designa alguém. Se não fizer, eu acho que ele perde aí já 2 tentativas. Dele próprio, da sua equipe, e a terceira é um Deus dará, deixar que a turma se resolva. Que história é essa? Que liderança é essa? Que chefe é esse que deixa a coisa ficar a este nível? Não é bom, não. Esse tema do meio ambiente é muito sensível. Seria legal que o Brasil superasse logo isso e voltasse para os trilhos. Pois é, falando sobre esse tema sensível, Sidney, esses posts do ministro do Meio Ambiente, né, aconteceram no momento em que o IBAMA determinou a volta de agentes às bases, quer dizer, de volta a seus locais de origem, e suspendeu ações de combate aos incêndios que a gente vem acompanhando, e tudo isso ocorreu pela falta de recursos. O ministro do Desenvolvimento Regional, né, ofereceu 30 milhões de reais para cobrir dívidas do IBAMA. O governo também anunciou a liberação de uma verba extraordinária de mais de 16 milhões. Em entrevista aqui à CNN, o presidente do IBAMA disse que até que a situação seja totalmente resolvida, os brigadistas não vão trabalhar diante desse cenário que a gente vem acompanhando. E aí, Sidney, essa questão envolvendo a falta de recursos para uma área tão sensível que é a área do meio ambiente. Diego, se você me permite, não pense mal de mim, é só uma observação mesmo, né? Sim, é falta de dinheiro nesse momento, você está certo nisso, concordamos. Mas a forma como o Ministério do Meio Ambiente trata organismos de fiscalização, organismos como o Instituto Chico Mendes e como o IBAMA, já não é de agora, é de antes, quando existiam mais recursos e não menos recursos como temos hoje. Aqui mesmo, várias vezes, mas várias vezes, nós comentamos sobre isso e registramos esse problema. E agora ele se agravou mais ainda com esse desencontro dentro do próprio governo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a política do meio ambiente do Brasil, ela tem sido bastante tolerante com problemas que podem levar e levaram ao desmatamento e até a queimadas. Embora, nesse caso, a intempérie, ela é completamente fora de esquadro. Não atribui isso também ao homem, ou 100% a irresponsabilidades ou de falta de boa gestão por parte do governo. Não é justo isso também com o governo brasileiro. Mas se você veja, o Pantanal e a região amazônica têm recordes de queimadas. É um ponto fora da curva? É. Mas se tivéssemos tomado providências lá atrás, o que acontece, Diego? Se você sabe que janeiro do ano que vem é um mês, né? O senhor e a senhora que tem filhos em escola sabe. Se você sabe que janeiro vem IPTU, IPVA, vem as despesas de Natal que você gastou. Ora, se você sabe que você vai gastar 2, 3 vezes mais que você normalmente gasta durante o mês, ou você se planeja para você ter um início de ano bem bacana, ou você vai botar tudo parcelado porque você não tem dinheiro. É planejar com antecedência. O Ministério do Meio Ambiente, ao contrário, desarticulou, desmontou, permitiu também uma série de ações por parte do homem, aí sim, criminosas, foi tolerante por falta de fiscalização, juntou-se isso tudo à intempérie, problemas de natureza desta dimensão e deu no que deu. Então não é só falta de dinheiro não, tá? É uma falta de política e de gestão que começou lá atrás. O vice-presidente Hamilton Mourão entrou no circuito, né? Falou sobre essa liberação de recursos também, Sidney. Você acredita que esses recursos anunciados vão ser suficientes para sanar essa crise aí, vivenciada? Inicialmente falou-se em 16 milhões, aí me perguntaram isso também informalmente. Você acha que é suficiente? Falei, não é. Né? Lembre-se que a reforma do Maracanã foi 1 milhão, né? Então, não é. Mas daí dobraram essa importância, um pouco mais do dobro, embora eu dissesse, olha, 16 milhões é pouco, mas já é alguma coisa. O dobro, então, não é o suficiente, mas já é alguma coisa. É preciso que os recursos sejam liberados, mas que eles sejam feitos dentro de um planejamento. Tanto o IBAMA como o ICMBio já tem esses planejamentos de passado, já prontos. É só adaptar a nossa realidade. Claro que você faz ali um ajuste de ordem fiscal, de verificação de custos de certas matérias-primas, porque você tem às vezes uma mudança de preço de combustível, ou um custo a mais ou a menos de logística, faz parte. Faz-se um ajuste, que eu tenho certeza que já deve ter sido feito, evidentemente, e isso é importante para você fazer modularmente, né? Planejadamente. Eu imagino, e o senhor e a senhora certamente haverão de concordar, que se nós estivéssemos nessa função, né, que você vai atacar o ponto mais sensível, é onde tem mais queimada, onde pode evitar maiores desastres, e depois gradativamente faz um trabalho preventivo para um pouco mais adiante. Isso é que é importante fazer. Nesse sentido, eu acho que não é o suficiente esse recurso, Diego, respondendo a você diretamente, mas eu sempre acho que tem que trabalhar com o que a gente consegue. A vida não é o que a gente gostaria que ela fosse, né? Ela é o que ela é. Então, enfrentemos a realidade e projetemos para o futuro algo melhor. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, tem que liberar dinheiro, tem que liberar recurso.
Outro tema sensível, Sidney, é a vacina. A compra da vacina Coronavac pelo governo chegou ao Supremo Tribunal Federal, chegou à Justiça. O partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo com o objetivo de garantir a retomada do protocolo de intenção de compra da vacina que vem da China. Após as divergências que a gente vem acompanhando com o ministro da Saúde, Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro minimizou os problemas e tentou mostrar harmonia na relação entre os dois. Vamos acompanhar. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Muito bem, o governador de São Paulo, do outro lado, João Dória, deu prazo até hoje, sexta-feira, para que o governo federal recue da decisão de suspender a compra da vacina antes de tomar novas medidas. Governadores e secretários de saúde de várias regiões do país pretendem se unir em um consórcio para financiar, para bancar e também para distribuir a vacina chinesa Coronavac, assim que a Anvisa aprovar o uso dessa vacina. Bom, Sidney, a gente ouviu então aí o presidente Bolsonaro, o ministro Pazuello tentando aparar arestas, né? Fato é que ele foi desautorizado publicamente, como a gente acompanhou, e agora tentam reduzir os impactos dessa atitude que, enfim, foi pública e notória, né, Sidney? Há 15, 20 minutos, mais ou menos, eu entrei em contato com o governador João Dória. Não respondeu ainda não, mas eu deixei lá justamente a minha solicitação, né, que ele dissesse alguma coisa sobre esse prazo dado aí de 48 horas, qual vai ser o próximo passo. Já que um partido político fez o que ele ameaçou fazer, talvez ele ache prudente ficar em silêncio, como ficou até agora, não respondeu ainda, né? Pode ser até que ao final que eu vejo o celular se tem alguma resposta para dar aqui de primeira mão, mas eu tenho a impressão que ele vai ficar calado, vai deixar acontecer. Agora, o que nós vimos no debate norte-americano foi um bom tempo se conversar ali sobre coronavírus, sobre a atitude tomada pelo governo, medidas, se elas foram corretas ou não. Joe Biden bateu muito nisso. Os números do coronavírus, números de mortos, são números muito grandes nos Estados Unidos e são grandes aqui também. Então, eu acredito que isso possa ser resolvido antes mesmo de consolidar-se esse consórcio, que nós falamos aqui também em primeira mão, viu, Diego? Nós dissemos duas coisas, né? Que eram dois passos. Os estados fazendo um consórcio, até citei aquele exemplo do metrô, né? A gente quer metrô, mas não dá para fazer metrô com recurso do governo do estado, que ninguém tem dinheiro. Tem que ter ajuda do governo federal, ou do BNDES, ou o que seja. Então, no caso aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Os estados não têm, mesmo unidos, recursos suficientes para uma empreitada como essa de milhões de vacinas. Mas eu tenho para mim que antes da formatação desse consórcio para valer, antes do desfecho judicial, pode acontecer do presidente achar a saída que ele já sinalizou, deixar a Anvisa fazer todos os seus levantamentos, a análise de documentação e, tendo aprovado, tomar uma decisão. Até porque a vacina de Oxford, ela também tem insumos e parte da matéria-prima vindos também da China. Então, não é um puro sangue também inglês, né? É algo que realmente politizar isso, partidarizar isso, ideologizar isso é muito, 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 muito ruim. Você imagina a aflição de alguém que quer tomar a vacina, que quer se cuidar, né? As vacinas vêm de todos os lugares, vêm da Coreia, as outras, né? Vêm da Índia, vêm dos Estados Unidos. Quer dizer, você ter essa possibilidade e simplesmente não poder fazê-lo porque um governante ou um governo está bicudo com um outro governador também e ambos não estão se entendendo na mesa. Peraí, né, gente? Somos 200 milhões de brasileiros, não podemos ficar na mão do humor de um ou dois ou três caras só lá de cima. Gente, vamos respeitar o povo brasileiro, respeitar as pessoas, vamos achar a melhor saída com segurança. Estou propondo qualquer vacina e não começa a aplicar, não é isso não. Passar por todas as instâncias técnicas, científicas e de pesquisa do Brasil que a legislação já prevê. Tendo passado, se a vacina vem do lugar A, B ou C, sendo a vacina realmente a melhor nesse momento, eu acho que imunizar é a melhor saída para evitar essa doença terrível que já levou muitos entes queridos das famílias brasileiras. Pois é, diante desse impasse, a possibilidade de o tema chegar até o Supremo Tribunal Federal, Sidney, quer dizer, de a Justiça determinar algo nesse sentido, como é que você avalia essa possibilidade também concreta, né? Você viu o Cássio, né? O Cássio Nunes, né? O novo ministro, dizendo, olha, eu vou tomar minhas decisões sempre baseado na circunstância do entorno, né? Social. Se no âmbito político a poeira não assentar,
quero crer que vai assentar, mesmo o presidente Bolsonaro tem dito, não vai ser, eu não vou assinar e tal, mesmo esses arroubos, né, que você tem na segunda, depois terça já não é assim, daí quarta você acalma, daí quinta você volta de novo, mesmo com esses altos e baixos do humor, tanto do presidente como de outros políticos que decidem, outras autoridades, é provável que o Supremo espere um pouquinho, mas chegando na mesa, se sentir que há impasses de toda ordem, aí sim o Supremo se antecipa. Mas eu retorno à resposta anterior, Diego, eu quero crer que não se precise levar isso, porque senão você começa a levar tudo para a justiça, pelo amor de Deus, gente. Se é legislação, deixa o Poder Legislativo resolver. Se é ação de gestão, deixa sim o Executivo tomar as suas decisões, mas levando em conta o que é melhor para a maioria do povo brasileiro e não para o seu desejo político, pessoal, projeto de poder ou partidário. Isso é muito, muito, muito ruim. E estou falando aqui em tese, tá? Falando do presidente Bolsonaro, nesse caso não, falando em tese, o governante é um representante do povo, governar para todos, se possível, ou para a esmagadora maioria. Vamos ao próximo tema. O relatório da Polícia Federal, liberado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aponta que o senador Chico Rodrigues, o senador da Cueca, favoreceu empresas em contratos com a Secretaria de Saúde de Roraima. A investigação, que seguia em sigilo de justiça, apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos. Nesse documento, o ministro do STF escreve que existem indícios de que Chico Rodrigues tenha utilizado sua influência política como senador para favorecer empresas ligadas direta ou indiretamente a ele. E aí, Sidney, sua avaliação sobre essa investigação que pesa sobre o senador Chico Rodrigues? Diego, eu acho que eu vou desagradar gregos e troianos agora, né? Tanto a direita como a esquerda, mas é mais ou menos o que eu penso mesmo sobre isso, né? Eu conheço já de muitos anos o ministro Barroso, quando ele era advogado, o pai dele também, eu já entrevistava o pai dele, né? Antes do Barroso, quando ele tornou-se um advogado bem-sucedido que é e um integrante do Supremo com muita projeção. Não acho bom se divulgar a conta-gotas detalhes de investigação, porque se é uma investigação, eu imagino que ela não esteja conclusiva. Então, vamos falar de indícios, né? Indícios tanto melhor. Mas se um ministro supremo, né? Olha, um ministro supremo, um dos 11, né? Um dos 11, já de alguma maneira coloca isso na mesa, ainda que seja para dar uma satisfação à opinião pública, para esclarecer certas posições que estão sendo divulgadas que, de repente, a Polícia Federal ou a própria Justiça acha que seria transparente, né, dizer a verdade dos fatos. Às vezes é melhor você, né, fazer um mergulho, segurar um pouco o ar, vai até onde você consegue ir, se você não tiver com o tubo, né, e você volta. É melhor assim do que você pôr em risco o seu aparelho pulmonar, né? Então, divulgar a conta-gotas, eu não acho isso bom. Gente, é óbvio que é constrangedor achar dinheiro ali, sei lá, na roupa íntima de alguém, péssimo ter documentos que conduzam a indícios que um senador da República estava de fato envolvido com desvio de recursos ou em tramóias e tudo mais. Mas a investigação não foi concluída. Eu não sei, eu ainda prefiro quando a investigação ela inicia-se, ela avança, reúne-se provas substanciais e aí torna-se público numa fase seguinte e a justiça toma a melhor atitude, imagina-se a mais correta. Eu acho que isso é melhor. Ficar divulgando aqui e ali, porque daqui a pouco, e se ele foi inocentado? Como é que fica? Como é que fica a moral de uma pessoa desta ordem? Por mais que tudo aparente e tudo nos leva a crer que, de fato, ele vai ter muitas dificuldades para explicar todos os detalhes. O dinheiro lá nas partes íntimas dele lá é até... Opa, tivemos um problema com o sinal do Sidney. Parece que já solucionado. Quer concluir, Sidney? Não, eu concluí. Eu disse que este problema dos 33 mil reais que foram achados ali em espécie, esse é o caso assim mais rumoroso, mais vergonhoso, mais bizarro. Mas não é esse o problema não, hein? O problema é o desvio dos 2 milhões e 600 mil reais. Aí sim, pelo visto, fruto de malversação e problemas em licitações públicas. Aí é que está o problema. Essa investigação tem que avançar. Eu prefiro que ela fosse mais conclusiva para ser mais séria, vamos dizer assim. Muito obrigado, Sidney. Até a próxima, hein? Bom fim de semana. Muito obrigado. Até a próxima. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.